A crise no Gabinete de Segurança Institucional. O ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para a Polícia Federal ouvir ex-ministro. Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar réus 100 denunciados pelos atos de 8 de janeiro. Mais de 300 pessoas já foram presas na Operação Escola Segura, que vai continuar, segundo o ministro da Justiça. O governo federal anuncia a liberação de 2 bilhões de reais para hospitais filantrópicos e santas casas. O RB Notícias está começando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça em até 48 horas o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, sobre os novos vídeos da área interna do Palácio do Planalto durante os atos golpistas que ocorreram no dia 8 de janeiro. Moraes também determinou que o novo chefe interino do GSI, Ricardo Capelli, informe ao STF em 24 horas a identificação de todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens. O ministro do STF quer ainda que o governo informe se cumpriu integralmente 2 decisões anteriores assinadas por ele: a obtenção das imagens de todas as câmeras do Distrito Federal e a oitiva de todos os envolvidos na contenção dos atos. As novas imagens foram divulgadas pela CNN Brasil e mostram o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, e servidores do ministério caminhando entre manifestantes golpistas nos andares mais altos do Palácio do Planalto no momento da invasão em 8 de janeiro. O general da reserva, Gonçalves Dias, pediu demissão após reunião com Lula e chefes de outras pastas no Palácio do Planalto. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira que o governo vai apoiar a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, proposta por parlamentares da oposição. Após a demissão, o ex-ministro disse que estava no Palácio do Planalto para retirar invasores e proteger o andar em que fica o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara quanto no Senado, a afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha a leitura da instalação de uma CPMI, que, na minha opinião, será a CPMI que vai apurar o golpe e o atentado terrorista do dia 8 de janeiro. Caso seja feita essa leitura, na próxima sessão do Congresso, nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI, vamos enfrentar este debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. Segundo Padilha, a instalação da CPI será uma pá de cal na tentativa de parlamentares da oposição de criar o que ele chama de teoria terraplanista, de que integrantes do governo Lula estariam envolvidos nos atos. Fazer um enfrentamento político caso seja lida a solicitação da CPMI, vamos fazer um enfrentamento político no Congresso Nacional e, na minha opinião, esse enfrentamento político será a pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória que é um verdadeiro terraplanismo. Segundo o ministro das Relações Institucionais, o governo quer uma apuração detalhada das imagens divulgadas pela CNN. Por que se borra uns e não se borra outros? A Polícia Federal, o Judiciário vai fazer o processo de apuração necessário. O governo quer saber, e a Polícia Federal irá descobrir se teve alguém que omitiu imagens, que não mostrou imagens para
para autoridades quando solicitados. Então o governo quer saber, essa é a postura do governo, essa é a postura do presidente Lula, a apuração completa de tudo aquilo que está envolvido naquelas imagens, sobretudo todos os agentes que estão ali. E o governo Lula embarcou de vez na comissão parlamentar mista de inquérito que vai apurar os atos golpistas de janeiro. Mais informações sobre os próximos passos da CPMI com o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O governo agora resolveu participar da CPI. O governo era contra a CPI. Os bolsonaristas queriam criar a CPI dizendo não, o governo também participou, ou por omissão, ou por ação de alguns membros, etc, etc. O que é tudo uma bobagem. O governo não queria porque isso poderia atrasar, como de fato vai atrasar, a votação da LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, depois o problema do arcabouço fiscal, depois a reforma tributária. O Brasil, cada semana tem uma crise política. Uma hora o presidente da Câmara, o presidente do Senado estão discutindo. Outra hora é o problema das joias. Agora é o problema da GCI, que o membro da GCI, o militar, estaria dando água para os invasores do Palácio. Ponto. Desde o começo, os bolsonaristas querem repartir a responsabilidade. Desde o começo, os bolsonaristas querem revisitar a narrativa. Não, porque não fomos só nós, porque tinha muita gente, tinha gente do governo que o governo podia ter feito isso, aquilo, não fez. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. O ministro Alexandre de Moraes prova a cada minuto. A responsabilidade é dos bolsonaristas radicais. Invadiram Brasília, foram financiados, pararam em frente aos quartéis, não tem que discutir isso. Agora, tem muita gente confundindo a presença de um com a presença de outro. O general G. Dias estava lá. Tem que verificar se teve edição na filmagem que foi apresentada ontem pelas mídias, verificar se está tudo correto com relação àquela filmagem, uma. O que fez o general G. Dias tem que ser apurado. Agora, não confundir o general G. Dias com o José Eduardo de Paula Pereira. O José Eduardo de Paula Pereira é o major que está dando água para os invasores. Esse major, ele viajava com o Bolsonaro para fora do país. Ele viajava com o presidente Bolsonaro para todos os cantos do país durante a campanha eleitoral. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para tornar réus 100 dos denunciados por ataques golpistas de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite desta quarta-feira para tornar réus 100 acusados de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso se alinhou ao entendimento do relator Alexandre de Moraes e votou a favor da abertura da ação penal, assim como os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Com isso, já são 6 votos pela instauração dos processos de um total de 10 possíveis. Esta é a primeira leva de julgamento das 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participarem dos ataques. A análise começou a ser feita no plenário virtual da Corte na terça-feira, com previsão de término na próxima segunda-feira. Relator da investigação, Moraes sustentou a existência de justa causa para a abertura de ação penal de todos os acusados, divididos entre executores e autores intelectuais dos atos. Na prática, os denunciados se tornam réus. O presidente Lula falou sobre o julgamento dos acusados. Para ele, não há espaço no Brasil para quem não gosta de democracia. Eu só quero dizer para vocês, cada pessoa que participou do golpe de 2008 vai ser julgada, vai ter direito à presunção de inocência que eu não tive, mas nós não deixaremos de julgar cada um golpista, porque nesse país não existe espaço para nazista, para fascista e para quem não gosta de democracia. Mudando de assunto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a continuação do programa Escola Segura, instaurado de forma temporária após os ataques às instituições de ensino. Até o momento, 302 pessoas foram presas. No total, são quase 1.800 casos em investigação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, visitou o centro da Cyberlab, laboratório de operações cibernéticas, onde acompanhou a Operação Escola Segura.
Durante uma coletiva de imprensa, ele afirmou que vai manter os trabalhos. Hoje é 20 de abril. É uma data em que nós estamos trabalhando muito fortemente, porque havia e há alguns anúncios, ameaças, como todos sabem. Nós vamos manter esse monitoramento no nível máximo ao longo de todo o dia e também nos dias subsequentes. E deu continuidade dizendo que foi uma decisão do presidente Lula. Estou comunicando às famílias, à sociedade, que o presidente Lula decidiu que a Operação Escola Segura vai continuar. O ministro ainda divulgou os dados da operação. Já são 302 pessoas presas devido a ameaças de possíveis massacres ou outros atos violentos em instituições de ensino. O governo federal ainda contabiliza 2.593 boletins de ocorrência relacionados ao tema, 1.062 conduzidos às delegacias em face de investigações, 270 mandados de buscas e apreensões, recolhimento de armamentos letais e não letais e artefatos que indicam pertencimento a grupos neonazistas. No total, são 1.738 casos em investigação. Temos 1.738 casos em investigação. E com isso, nós mostramos o principal. Nós mostramos que há uma atuação integrada. Esta semana, a Prefeitura de São Paulo anunciou medidas para aumentar a segurança nas escolas da cidade. Quem tem mais detalhes é Gabriela Vasques, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. A segurança nas escolas foi reforçada com trancas nas portas e câmeras de segurança. A preocupação aumentou depois de um estudante esfaquear 4 professores e um aluno na Escola Estadual Tomásia Montoro, na zona oeste de São Paulo, e do ataque que deixou 4 crianças mortas em uma creche em Santa Catarina. Muitas famílias ficaram assustadas. A mãe guardiã Helenice atua na Escola Municipal Chiquinha Rodrigues e conta como foram os dias de aulas após os ataques. Segunda e terça o quadro reduziu muito, teve bastante fake news, né, avisando, então tiveram muito. Porém, na quarta-feira já começou a vir todos os alunos que teve mais essa consciência, essa responsabilidade, que estava tudo certo na escola e as mães começaram a trazer os filhos para a escola. Nas escolas municipais, a preocupação com a segurança já é evidente. A assistente de direção da escola, Luciana Prudente, revela que são muitos os conflitos entre os alunos. Segundo ela, são atendidas cerca de 6 famílias por dia. No dia da gravação, ela falava com um aluno. São conflitos corriqueiros que acontecem em escola, né? A gente está falando de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes que interagem entre si, estão num período de formação, estão aprendendo, né, a se tornar pessoas cidadãs. No estado de São Paulo, as medidas já começaram a ser tomadas, com a contratação de 550 psicólogos e 1.000 seguranças para atuar diretamente nas escolas, além do reforço na ronda escolar. Os policiais ficam atentos na hora da saída dos alunos. Após o episódio que ocorreu, foi criado pela Administração Pública Municipal a Gestão Integrada de Segurança Escolar, a qual está disponibilizando todas as ferramentas e ações que são favoráveis à educação escolar e à ronda escolar na segurança propriamente dita. Desde 2011, 39 pessoas foram assassinadas em instituições de ensino no Brasil. Mas quem convive diariamente com as crianças afirma que as escolas são seguras. Quando a gente está por fora, a gente não entende o trabalho interno. Quando a gente começa a estar no meio, a gente sabe como que é a segurança, o cuidado de cada professor, cada coordenador, a diretora, para poder estar trazendo o aluno e fazer com que eles estejam bem dentro da escola. A seguir, governo anuncia 2 bilhões de reais para hospitais filantrópicos e santas casas. E presidente da Câmara anuncia deputado Cláudio Cajado como relator do arcabouço fiscal. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Não saia daí.